Obrigado pelas informações ali de medicina veterinária. Boa noite a todos. Dando continuidade, então, ao nosso conteúdo, nós havíamos iniciado, né, o assunto a respeito de ferramentas para aprimoramento da qualidade. O que nós fizemos, né? Aqui eu estou com uma tela ali de uma planilha de verificação, né? A primeira ferramenta de aprimoramento da qualidade, dando uma olhada ali no material, onde a gente tinha parado na aula passada, a gente acho que parou aqui nesse ponto. Que o que é, né? É justamente o que, né? Você utilizar, né, uma folha, uma planilha, né, para identificar, né? Claro, a gente comentou, meu objetivo não é comentar ali o ponto que a gente tinha mencionado antes, mas é justamente para verificar ali, né, quais são, né, os pontos que você quer identificar, para daí você fazer a coleta da amostra e identificar os resultados. Então, aqui ele diz, ó, quais são, né, em quais locais vão ser coletados, né, todo o processo de elaboração, e essa elaboração vai ter justamente que responder algumas perguntas, né, para identificar se o produto está ou não está dentro da conformidade. Aqui um exemplo de uma folha de verificação, né, e aqui a gente teve, né, um exemplo ali de uma folha de verificação, onde o coletor, ele identificou, né, quais foram as não conformidades. Por isso que é importante ele identificar o que ele vai ter que identificar, né, o que ele vai analisar. E aqui, segundo a análise, ele disse assim, olha, o que mais apareceu foram erros de tradução, né, 32. Se a gente for observar pela ordem, o segundo, né, de 61 no total de não conformidades, foram as legendas trocadas, né, depois, manchas na capa, né, e assim vai a sequência, tá? Aqui, esse é um primeiro ponto, onde digamos que o coletor estava fazendo as anotações. É claro, aqui está com risquinho, né? Ah, professor, hoje em dia ele pode fazer isso eletronicamente, eu vou desenvolver e cada um vai ter um tablet, né? O professor falou tablet e mostrou o celular, beleza, né? O celular ou um tablet, né? O tablet eu não tenho aqui. O que acontece? Se ele já tiver com o sistema, fica muito mais prático, mas beleza. A ideia é mostrar como operacionalizar para fazer. Nesse caso aqui, a gente tem aqui as frequências, né? As frequências relativas, e aqui a frequência tipo já acumulada, ou seja, se a gente for observar em percentuais, erros de tradução, aquele que tinha 32 de 61, corresponde a 52%. Se somar os dois, já dá quase 3/4. E assim vai. Para que serve, né? A folha de verificação serve para você identificar os erros. Mais adiante, eu vou mostrar a ferramenta para vocês, que é o diagrama de Pareto, que daí você vai justamente, né, identificar o que é prioridade para você, né, trabalhar. Ou seja, quais são as não conformidades, já que ele mencionou no slide anterior, ou não conformidades, que devem ser prioridade, devem ser primeiramente trabalhadas. O que eu quero dizer é o seguinte, ó, 7 erros, 7, né, que aparecem aqui, se o cara resolver somente erros de tradução, ele resolve metade, né, dependendo, digamos assim, ó, às vezes metade das reclamações é o único problema. Então o cara resolve um problema dentro da empresa, ele resolveu metade das reclamações. Resolveu 2 problemas, ele resolveu 3/4 todas as reclamações. Tá bom? Essa é a lógica que a gente vai trabalhar com o diagrama. Uma outra ferramenta utilizada para aprimoramento da qualidade. Isso aqui eu dou um enfoque muito maior, na verdade, na disciplina de organização, sistemas e métodos. Quem vai ter a disciplina de organização, sistemas e métodos, a gente vai trabalhar sobre diversos tipos de organograma, né, como fazer e tudo mais, né? A ideia do organograma é justamente assim, ó, você conseguir visualizar, que nem a gente tem aqui, cada uma das etapas do processo, né? Aí você tem uma simbologia que é, digamos, uma operação, ok? Vê que ele está num retângulo, e você tem símbolos, tipo esse losango aqui, ó, losango, né? Que ele vai, né? Ele vai apontar 2 caminhos, tipo um sim ou não. Então, ó, um símbolo para início, né? Aqui
ele finaliza, não tem um fim, mas ele tem um início e um fim, né? O fim vai estar aqui no final, e daí ele vai, ó, várias tomadas de decisões, né? Então, imagem aparece, se não, o fio está conectado, se a imagem aparece, ela é boa, e ele vai mostrando um caminho. O fluxograma, ele é bastante utilizado por ser o quê? Uma representação gráfica. Você consegue ver todo o processo. Se você quiser treinar alguém, né, para dizer assim, olha, aqui o nosso atendimento funciona de tal forma. Aqui ele consegue ver o passo a passo de como acontece. Ah, professor, num parque fabril, a gente pode mostrar cada uma das etapas do processo. Um fluxograma. Aqui é um fluxograma simples, né? Mas você pode, no fluxograma, dizer quanto tempo leva cada operação. Mencionando quanto tempo leva a operação, você consegue vê-la como um todo. Às vezes você pode ter operações que acontecem em paralelo, né? As duas operações podem acontecer. E você consegue identificar, por exemplo, assim, ó, que talvez, se um maquinário, num determinado momento, parar, ele para toda a sua produção. Então, assim, mas é possível, então, botar 2 equipamentos, ou ter... Aí você começa a ter uma visão do todo da empresa, da organização, de tal forma que, né, algo que é chamado de caminho crítico. Aí você faz toda a análise de identificar qual que é o caminho crítico e onde estão os gargalos, né? Onde que, digamos assim, você tem um aumento do volume digamos, dos pedidos, e daí a produção acaba demorando porque tem algo que é chamado de gargalo. Tipo, tem que nem um funil, assim, né? Você tem um volume grande ali, digamos, de pedidos, imagina um funil, ele vai enchendo, né? O gargalo é aquela pontazinha ali que, né, só permite a saída de um determinado volume. Se você colocar mais, ele vai dar zebra no processo. Beleza? Então, aqui a gente viu a ideia do fluxograma. Fluxograma é uma representação gráfica, né? Onde você sempre tem as setas, né? O que é sugerido, né? Que ele seja sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita, que é a lógica de como a gente escreve, e tentar ser da forma mais simétrica possível. E aqui, né, você começa a ver, então, todo o passo a passo. Aqui um outro exemplo, né? Uma outra ferramenta, né, uma outra brainstorming. Brainstorming é utilizado para, né, você possibilitar novas ideias, novas sugestões, né? Brainstorming vem do inglês, que é tipo tempestade de ideias, né? Ele serve tanto, acho que o próprio slide vai dizer, próximo slide, ele serve, né? Não é esse slide aqui. Não. Então volta que eu falo de cabeça que é melhor. O brainstorm ele serve tanto para você desenvolver, né, novos produtos, né, um processo diferente, assim como resolver problemas. Então, quando a gente está falando de brainstorming, a gente não, né, não é, eu particularmente vejo, né, que o brainstorming ele vai fechar muito bem com uma outra ferramenta que a gente vai falar logo adiante. Então, assim, para mim buscar, né, as causas de um determinado problema, né, a ferramenta ideal para sugestões ali de alternativas é o brainstorming, né? Então, tem alguns pontos que eles mencionam que é extremamente importante, né? Fatores chaves aqui, quais são os critérios de fatores chaves? Uma grande quantidade de ideias, que as ideias fluam, que haja flexibilidade, né? Ideias de diferentes categorias, ideias totalmente originais, novas, né? Que você possa romper com os limites para não dizer assim, não, as ideias têm que ser conforme sempre foram. Tipo, o cara não vai sair, né? Ele vai ficar sempre dentro daquela caixinha, dentro daquele quadrado. Então a ideia é buscar totalmente novo. E possibilitar ou permitir que as pessoas possam participar sem medo de errar, sem medo de uma represália, né? E a gente vai comentar, acho que no próximo slide, a respeito justamente de você não ter favoritismos. Então, por exemplo, digamos que a Isabela faz uma sugestão. Eu falo, pô, Isabela, parabéns, não sei o quê, meu, super legal, não sei o quê. Aí logo em seguida, né, o G. Borges fala, digo assim, não, G, não sei o que, não é bem assim. A Isabela fala de novo, eu digo, pô, Isabela, super legal, não sei o quê. Aí o André fala, eu digo, não é bem assim, né? Moral da história. Vai chegar um ponto, né? Não estou falando da sala de aula, mas eu digo assim, ó, dentro da empresa,
né? Dentro da empresa, o pessoal conversa entre si, aquelas conversas nos corredores, eles vão dizer assim, cara, é o seguinte, se tu quer que alguma coisa aconteça, fala para a Isabela. Por quê? Você já viu lá que o chefe, tipo assim, o que a Isabela fala, né? Pode ser excelente, ou pode ser médio, pode ser qualquer coisa. O que a Isabela fala, o chefe não sei o que que tem, tudo ele gosta, acha super maravilhoso, né? Agora, você vê que a Candice deu uma ideia super boa lá e o chefe não deu a mínima, né? Então assim, o caminho é eu falar com ela. O que que vai acontecer, né? Se eles não tiverem essa conversa, o que vai acontecer é o seguinte: eles falam entre eles o seguinte, ó, cara, nem se empolga lá para a reunião, nem se empolga em dar sugestões, porque o que que acontece? Sempre são os mesmos lá que as ideias são aprovadas, que eles gostam, e os demais, assim, parece que quando vão falar, falam para o vento. Então, isso é um cuidado que se tem que ter, né? De você não ter nenhum preconceito ali nas ideias, porque o que às vezes acontece é o seguinte, já vi acontecer, né? Às vezes uma ideia que alguém, né, apresenta, aqui nós estamos online, mas se a gente tivesse tipo numa reunião e tivesse todo mundo presencial e eu tenho aqui na minha frente um quadro branco, a gente poderia dizer assim, ó, as pessoas podem ter liberdade de colocar as ideias para a gente solucionar um determinado problema e pode ser o mais criativo e sem preocupação assim, ó, de julgar a ideia já no primeiro momento. Por quê? Porque às vezes a ideia final, ela não é nem uma ideia do Sandrigo e ela não é nem uma ideia minha, né? Ela é, digamos assim, alguém viu a minha ideia, viu a do Sandrigo, o cara fala assim, cara, tem um terceiro caminho, tem uma outra forma que a gente pode fazer e pode desenvolver e vai ser bem bacana, tá? Então, por isso que ele é bacana. Então, critérios, né, para reunião, nenhum julgamento, as ideias devem ser imaginativas, né, importante marcar o tempo, para que o tempo não seja muito longo e o pessoal acabe se dispersando, né? Então, que seja sucinto e que funcione com o tempo marcado, para que as pessoas realmente produzam. É tipo quando a gente tem trabalho para entregar da faculdade, tipo assim, ó, quando a pessoa fala assim, ah, tem um trabalho lá para novembro, o cara fala, meu Deus, estou com tanta coisa para fazer, quando tiver lá, daí eu penso, né? Quando que você vai ser extremamente produtivo? Quando estiver bem perto da data de entrega, né? Isso acontece com todos nós, seres humanos, né? Chega próximo da entrega, o cara fala assim, cara, tipo, eu tenho que fazer, e vai ter que baixar um santo, vai ter que baixar uma criatividade, vai funcionar. Por isso que, se você tem um tempo delimitado para dizer, ó, agora a gente vai dar um passo, uma outra etapa, aí as pessoas vão se forçar, né? Vão se policiar para tentar apresentar o máximo possível. Marcar num quadro de 10, por isso que eu falei do quadro branco, e nenhum membro da equipe deverá ter tratamento especial. Utilização, né? Aquele slide que eu falei que eu queria comentar. Serve para novos produtos, desenvolver novos produtos, implantar um sistema da qualidade, por isso que a gente está falando, serve para solucionar problemas, razão pela qual estamos falando, né? E para outras funcionalidades mais. Passo a passo aqui, né? Defina o problema, organize então o brainstorm, né? Organizar quem vai participar, como é que vai ser, realize ele e analise os resultados. Eu comentei com vocês que o grande objetivo, né, ou a grande utilização, eu gosto de trabalhar o brainstorming aqui nesse diagrama de causa e efeito. O diagrama de causa e efeito, ele também é denominado como diagrama de Ishikawa. Né? O Ishikawa, aquele nome japonês que o André tinha comentado. Né? Ou espinha de peixe, porque ele realmente parece uma espinha de peixe. O diagrama de Ishikawa, ele é uma representação gráfica que ele permite a organização das informações, possibilitando a identificação das possíveis causas de um determinado problema ou efeito. Então, aqui trouxe, né, uma imagem do Ishikawa, nascido em Tóquio, né? Aqui diz, ó, Ishikawa aprendeu os princípios de controle estatístico da qualidade desenvolvido por americanos, né? Kaoru traduziu e integrou os conceitos de gerenciamento, então, né, do William Edwards Deming, né, e o Joseph Moses Juran. Legal? Então, ele está aqui e é isso. Vamos adiante, vamos adiante. Diagrama de causa e efeito. Aqui ele traz os 6 M's, né, e aqui o efeito. O que acontece? O cuidado que se tem que ter é que, em muitos casos, as pessoas buscam solucionar, né,
mas buscando ali, não no problema em si, mas no efeito, né? Popularmente, por exemplo, se a gente fosse pensar, situações onde a pessoa está no estado febril, né? Tá com febre, aí medicina veterinária me ajude, né? Mas a febre, ela pode ser um sintoma de uma inflamação que a pessoa tenha, né? E não necessariamente é a febre por si só. Então a pessoa está com outro problema e daí o corpo entra num estado febril, né? Então você diz assim, o cara, de uma infecção. Aí a pessoa está com uma infecção e daí você fala assim, cara, já sei como é que eu vou salvar a pessoa, eu vou reduzir a febre. Tipo, o cara está com infecção, não é a questão só da febre. A febre é um sinal que o corpo diz, pelo amor de Deus, me ajude de alguma forma, tá? Aí, eu gosto esse diagrama aqui de causa e efeito, que é, né, um exemplo aqui de um alto índice de reprovação, né? Então, digamos, né, que isso aqui fosse, né, não da faculdade, né, mas digamos fosse assim de uma escola, né, nível tipo infantil lá, o fundamental das crianças, né, o nível fundamental lá, o ensino fundamental. Aí, imaginem vocês, né, nós estamos na sala, imaginem que somos, né, todos nós aqui da equipe pedagógica, Sandrigo também, professor, e daí a gente fala assim, olha, a gente tem que resolver o nosso problema, inclusive com pais junto, né, e a gente fala assim, olha, a gente está com um problema aqui na escola. Qual que é o problema da escola? O problema é o seguinte, é o alto índice de reprovação, né? Aí pergunto para vocês, como é que você resolve, né, o problema, né? Alto índice de reprovação. Alguns podem dizer assim, professor, né? Faz o seguinte, né? Passa todo mundo. Se a gente for observar, né? O problema não é o aprovado e o reprovado, é que deve ter alguma razão que vai fazer com que a pessoa reprove, né? Não adianta simplesmente passar todo mundo, né? Tipo assim, o cara dá uma enganada, né? Professor, talvez aconteceu, talvez o governo, em alguns momentos lá, ele decidiu que as pessoas não mais deveriam reprovar, e daí ele foi aprovando todo mundo. Aí chegou num momento que daí ele viu que ele tinha pessoas que nem sabiam escrever ainda e que eles já estavam lá em não sei lá que série lá e o cara nem sabia ler e escrever direito. Então, assim, pensando nisso, você vai entender que o alto índice de reprovação, ele é consequência de várias causas. Quais são essas possíveis causas, né? O que a gente vai identificar é o seguinte, pode ser que seja uma causa, pode ser que sejam duas, ou pode ser, né, e que é muito provável, né, que o alto índice de reprovação vai surgir o quê? De uma combinação de várias causas. Lembra que eu falei do brainstorming? O brainstorming é importante por quê? Porque daí você, né, com os colegas, tipo, estou aqui com o Sandrigo, o Sandrigo fala assim, olha, vamos ver se é isso. E daí você possibilita ou permite, né, que os professores, a equipe pedagógica, os pais, todo mundo, né, coloque lá no quadro, tipo do ideia do brainstorming, né, o que está levando ao alto índice de reprovação. E daí depois você faz os ajustes. Então, por exemplo, aqui, em relação ao local, né, pode ser que o aluno, às vezes ele não está indo bem, né, porque a sala ela é mal ventilada, né, abafado, o cara não se sente bem ali, né. Pode ser que a sala também ela tenha uma iluminação ruim, né? Imagina uma criança pequenininha com uma iluminação ali fraca, o cara nem consegue ler direito a criancinha, né? Também não, com poucas janelas e tudo mais, não enxerga nada. Pode ser que o método utilizado, ou seja, a prova, né, não esteja legal. Ou a preparação da aula, ou os exercícios, ou que a carga horária não é suficiente. O que acontece? Existem instituições de ensino que elas procedem da seguinte forma: a aula e o material, quem passa é o professor, né, até recebe o material da instituição, mas a prova, para garantir a qualidade do ensino, né, ou da aprendizagem, para garantir a qualidade da aprendizagem, a prova, quem faz é a organização lá, ou a entidade que vai certificar. Então, por exemplo, assim, tem instituições de ensino que elas têm um nome lá, elas colocam um nome. O que elas fazem?
o professor leciona, mas ele não elabora a prova. A prova vem lá de um outro estado, por exemplo, vem lá de São Paulo, vem do Paraná, né? Vem de uma outra localidade, e daí essa prova é aplicada. O que se identifica? Se identifica se o professor está conseguindo passar o conteúdo, se os alunos estão conseguindo aprender. E eles só vão receber o diploma se eles forem bem nas provas, né? E nem o professor tem acesso a essas provas. Então, é uma forma até de acompanhar se o professor está passando legal o conteúdo, tá? Seria aqui um exemplo, né? Que daí você identifica um descasamento entre a prova e o que o professor passou. Recursos. Os livros utilizados, calculadoras, áudios visuais, né? Pode ser que os livros utilizados já são livros que estão defasados, né? Aí ele vai fazer o Enem e daí perguntou de um negócio que no livro estava de um jeito, mas que mudou, né? O mundo é dinâmico, algumas coisas mudaram, né? Os equipamentos audiovisuais, assim como pode ser que o problema esteja relacionado aos professores, né? Motivação, atualização, não tem a formação adequada, ou até do próprio aluno. Às vezes tem aquelas crianças, ainda mais quando a gente está falando de criança pequena, a criança às vezes não enxerga direito, né, ou ela não escuta bem, só que as crianças pequenas elas têm dificuldade para se expressar. Então elas não chegam e dizem assim, professor, apesar de eu ser grande, né, e o senhor achar que eu tenho que sentar lá no final, eu não enxergo bem. Então, assim, eu sento lá atrás, não enxergo nada, ou não escuto nada, né? O que geralmente acontece é assim, a criança não consegue dialogar com o professor, até ser pequena, ela tem aquela receio de falar com o professor. Aí, às vezes, né, quando se observa, é quando o aluno começa a tirar nota baixa. E ele não tem nenhum problema de cognição nem nada, mas ele tem uma questão ali de uma deficiência, uma perda, né, de uma deficiência visual, auditiva, né? Ou às vezes aqui pode ser uma questão de formação ou de motivação, beleza? É claro, tudo isso aqui é trabalhado de que forma? É trabalhado ali, né, de forma de você identificar se essas variáveis, né, são condizentes com a sua realidade, e daí tem algumas considerações. Aí trouxe um outro exemplo aqui também que vocês vão ter disponíveis, e daí ele diz assim, para que serve a ferramenta? Ela é importante para você identificar, explorar, ressaltar causas possíveis ou condições específicas, né? Aí, como é que é feito a construção? Defina o efeito, né, aquilo que você pensa, né? Não é o problema que as causas você vai identificar, mas então qual que é o efeito? E daí pesquise as causas através do brainstorming, né? E através de uma folha de verificação para detectar causas e examinar as etapas do processo. Aqui ele traz os 6 M's, né, como referência, mas vocês viram, por exemplo, né, que ali, professor, se eu quiser colocar local, ao invés de colocar meio ambiente ou ambiente de negócio, pode ser, né, mão de obra ali, mas ali constava ali, professores, né, então você tem uma flexibilidade que ele só traz os 6 M's ali com uma sugestão para você visualizar, né. Aí ele faz alguns questionamentos que ele, tipo assim, devemos nos ater a 3 características básicas da causa principal, né. Se ela é diretamente controlável, ela tem que ser controlável, né. Se ela está de forma objetiva relacionada ao efeito que estamos estudando, tem que haver um nexo entre uma coisa e outra, né? Ou seja, se sua eliminação implicará no desaparecimento ou na redução do efeito. Por quê? Porque se você mexe ali na causa e não muda o efeito, não existe relação entre uma coisa e outra, ou seja, mexe na causa, mas não muda o efeito, então não é uma causa para aquele efeito. Beleza? Aí, o nosso material vai falar a respeito dos gráficos, né? Os gráficos, eles podem ser das mais variadas formas, e os gráficos são ferramentas poderosas na veiculação de informações. Quero só aproveitar e comentar o seguinte, queria ter uma resposta de vocês no chat e no áudio, já que a gente está gravando, né? Eu vi que vocês, alguns alunos, né, o pessoal de EDM, está tendo com o professor Ronaldo a respeito de consultoria empresarial, e daí ele falou sobre algumas ferramentas, tipo diagrama de causa e efeito, e outras coisas mais, né?
Ele chegou a... Eu vi que tinha, inclusive, o diagrama de Pareto. Vocês chegaram a fazer o diagrama de Pareto no Excel? Ou em outro local? Sim. Eu não peguei a última aula. Não pegou a última aula dele? Pessoal que está aí no vídeo comigo, o que vocês tiveram? Não? Vamos fazer o seguinte. Eu vou... Ele falou sobre os gráficos também, só falaram. Tá. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou, a partir de agora, abrir o Excel e a gente vai montar em conjunto, né, tipo assim, de improviso aqui, o diagrama de Pareto, que é um dos que a gente vai falar, e até porque a gente vai falar sobre outros gráficos. Mas eu quero mostrar para vocês, eu vou começar com o diagrama de Pareto, que geralmente ele empolga. Quando a gente está comentando aqui, a gente está conversando, e a gente já teve uma aula que a gente fez vários exercícios, aí eu começo a falar de gráfico, o cara pensa, gráfico, já sei, né? Deixa eu mostrar o diagrama de Pareto, deixa eu mostrar uma imagem para vocês antes. Depois eu vou voltar aqui com vocês, tá? Se a gente não conseguir hoje, a gente vai mais adiante. O que acontece? No diagrama de Pareto, depois eu volto e explico melhor também, tá? Mas no diagrama de Pareto, o que ele faz é o seguinte, ó. Lembra quando a gente falou sobre a folha de verificação? A gente falou assim, olha, às vezes a pessoa resolve um único problema e esse único problema representa 50%. Se a gente for observar, olhem aqui comigo. Esse aqui, ó, era aquele caso do livro lá com a tradução errada, folha rasgada ou capa rasgada, é aquele exemplo, ó. Ele traz aqui a numeração, tá? Porque ele não traz aqui o texto de qual que era o problema, né? E ele traz, ó, olhem que interessante, ele traz um eixo principal e ele traz aqui um eixo secundário. Aqui ele traz em valores, em quantidade, e aqui ele traz em percentual. Então, quando você olha, o objetivo de todo gráfico, isso aqui é um gráfico, tá? O objetivo de todo gráfico é você, de uma forma rápida, você conseguir olhar e analisar. Então, assim, bem rapidamente, você consegue ver assim, ó, se eu resolver dois problemas, olha como é que tá. Então, eu tenho uma parte do gráfico em linhas e a outra parte... Perdão, eu falei certo, mas apontei errado, ou seja, eu fiz tudo errado. Eu tenho uma parte, né, aqui as colunas e uma segunda série com linhas, ok? Eu vou montar aí com vocês um exemplo, tá? Para a gente fazer uma brincadeira. Vamos fazer aqui em conjunto, para ser divertido. Só falar não tem graça. Vamos abrir aqui, vou abrir, a gente vai montar aqui rapidinho. E daí nem que a gente vá só até diagrama de Pareto hoje, tá? Mas a gente continua depois da nossa avaliação. Vamos fazer aqui o ao vivo aqui. Beleza. Vamos supor... Vou fazer uma brincadeira aqui, tá? Abri o negócio do Microsoft, nada a ver aqui. Beleza. Então, assim, ó. Vamos fazer... Eu vou colocar como é que eu faria e vocês vão acompanhando aqui comigo, ok? Então, vamos supor que eu quisesse identificar ali onde foi, né, que houve problema em relação ali ao meu atendimento ali do... Né, tipo assim, eu quero identificar assim, eu digo, onde é que tem tido mais problemas? Para mim ver qual que é a área que eu vou priorizar para arrumar. Dentro de um hotel, ok? Pensei assim para puxar vários nomes ali, né? Então, assim, ó, digamos que o problema pode ser na recepção, pode ser no serviço de camareira, né? Pode ser no serviço do restaurante, no estacionamento. Pode ser que o serviço seja no que é chamado de room service, né? Que é o serviço de quarto. E mais algum? Lavanderia. Ainda podia ter eventos e coisa e tal, tá? Mas só para brincar um pouquinho. Aí, ok, fizeram lá a pesquisa, né? E identificaram, né? Aqui eu vou botar quantidade, ok? Identificaram assim, ó. Me ajudem. Quantas reclamações aqui na recepção?
3 da recepção, aí, vamos botar 15 do restaurante, já que é o restaurante room service, vamos botar aqui 20 do room service, aí depois vamos trabalhar com a camareira, vamos colocar 5, bati sem querer, ninguém falou mais nada, estacionamento 7, lavanderia 10, obrigado, hein? Ó, o que eu sugiro, né? Eu sugiro que vocês venham aqui, ó, e selecionem, já vou botar em ordem, tá? Ó, 10 é a lavanderia. E aqui em cima no classificar ou filtrar, eu vou pedir para ele expandir a seleção, tá? Mas eu vou botar em ordem, né? Do menor para o maior, não, eu quero do maior para o menor. Vamos ver se ele vai botar expandir a seleção. Ele vai mostrar aqui na outra tela. Ele mostrou ajuda do Excel, não é a ajuda que eu quero. Deixa eu ver o que eu fiz aqui de errado. Tem que selecionar as duas colunas, professor. Eu queria fazer, porque geralmente eu faço uma e daí ele puxa as duas. Vamos fazer assim, então, próximo. Ó, classificar do maior para o menor, ficou bem direitinho, lavanderia era 2, ok? O que eu quero fazer? Lembrando que o gráfico, ele mostra em percentual, mas ele vai somando um com o outro. Então, para que não dê erro, eu vou botar aqui, ó, vou botar um pouco mais afastado. Aliás, eu vou fazer o somatório aqui, ó. O total, né, de defeitos ou de reclamações lá, total é 60, legal? E eu vou botar aqui, ó, botar um pouquinho mais separado, eu vou botar aqui em percentual, 20 dividido pelo total, vou apertar o F4 para bloquear, por isso que ele ficou o cifrão antes do B, né, e depois do B8. E eu posso botar aqui, ó, o símbolo do percentual e vou arrastar, né? Se eu somar tudo, tem que fechar em 100%. Beleza, perfeito. Só que para montar o gráfico, o que eu vou utilizar? Eu vou usar acho que eu apertei o botão errado. Eu vou usar o somatório, eu vou somar as frequências aqui acumuladas. Então, eu tenho este mais este. Quando eu chegar ali na recepção, tem que fechar em 100%. Beleza, tá? Tá lindo. Percentual, ok? O que eu vou fazer? Vou agora solicitar que ele me faça um gráfico, porque eu quero fazer um gráfico assim bonito, ó. Então, vou solicitar que ele me faça um gráfico. Vim aqui, selecionei tudo e digo para ele, ó, inserir gráfico. Na hora que eu vou inserir gráfico, eu até hoje não achei um local que ele me diz que ele vai fazer um gráfico de Pareto. Então, o que eu faço? Eu faço um gráfico de colunas, tipo que está aqui, ó. Posso fazer ele 3D, 2D, vamos fazer 3D, tá? Tá mostrando bem aqui para vocês, né? E ele já mostra de um lado e do outro. Beleza. Aí vocês vão dizer assim, professor, é o seguinte, né? Não que eu queira dizer nada, mas aqui, ó, o diagrama de Pareto, ele vem com um outro tipo de série, que é linha, não é coluna. Beleza, então eu venho aqui, ó, eu clico só aqui nesses dados e clico ele com o botão direito do mouse, né? Ou do teclado, do notebook, ou até dá para vir aqui em cima, ó, alterar o tipo de gráfico, beleza? Só que eu só deixei selecionado a série 2. Vou clicar aqui com o botão direito. Alterar o tipo de gráfico de série. Mudar o gráfico. Vai ter que deixar em 2D. Então tá bom. Ó, ele está em colunas agrupadas. O que eu vou fazer? Não, eu não quero em colunas, eu quero em linhas. Botei linhas. Lembra que tem aquele eixo secundário em percentual? Então eu vou selecionar eixo secundário. Ó, já está bonitinho, tá vendo? Ó, tirei o eixo secundário, botei o eixo secundário. Ficou legal. Vou dar um OK. Professor, eu gostei, né? Mas assim, ó, esse negócio de 120%, eu acho que não tá com nada. Beleza, vou clicar aqui. Clico com o botão direito, né? E daí eu vou formatar o eixo, ó. É o último campo ali, ó, formatar eixo. Aí eu vou botar aqui o máximo, né? Não vai ser de 1.2, mas vai ser de 1. Dou um Enter
E aqui está o gráfico. Vou fechar aqui, tá? Ó, mostrou bem bonitinho. Olhem que bacana. Como eu tinha selecionado, ele já me mostra, né? Ah, onde é que está o problema? O problema está no room service, né? Com maior quantidade, ó, 20. O restaurante tem que... Aí alguns podem dizer assim, ah, professor, eu acho que o senhor tinha que botar o rótulo. Fica mais fácil para ver o percentual. Beleza, clico aqui na série, clico com o botão direito e boto adicionar rótulos. Já está os percentuais. Ah, professor, põe ali nas colunas também. Boto nas colunas. Clico com o botão direito, adicionar rótulos. Legal? Então, assim, ó, se ele resolver 3 problemas, ele resolveu 75% de todos os problemas. Legal? Então, o que o diagrama de Pareto permite? Permite que, né, nós consigamos, né, identificar o que é a prioridade a ser resolvida. Por exemplo, aqui a gente viu que era o room service. Em segundo lugar, restaurante, que somando os dois, ele deu um percentual de 58%, né? Então, de 58%, né? Se resolver os 3 problemas, né? Em torno de 75%, e assim a gente resolveu. Se clicar aqui, ó, ainda pode botar um nome bem bonito. Como, professor? Nome bem bonito. Tá bom? Tô brincando, tá? Vocês vão botar um nome legal ali. Ah, e daí a gente fez o diagrama de Pareto. Querem que faça de novo? Não precisa? Então tá. Não precisa. Então tá. Então assim, ó, permite com que vocês, né, consigam fazer depois. É claro, depois que você fez, ó, aí consegue mudar as cores deles, consegue fazer várias, né, ó. Aí aqui as alternativas são, né, várias aqui a gente consegue fazer algumas até meio pré-selecionadas, outras a gente consegue colocar também, tá? Esse é o gráfico de, né, gráfico de Pareto ou diagrama de Pareto. Deixa eu voltar ali para a apresentação. Então, o que ele explica, né? Ele explica, né, ó, o material. Diz assim, ó, quando for preciso ressaltar a importância relativa entre vários problemas ou condições no sentido de escolher o ponto de partida para a solução de um problema, avaliar o processo ou identificar uma causa básica de um problema, use o diagrama de Pareto. Aqui ele explica quem foi Pareto, né, um cientista, político, sociólogo, economista italiano, né? Ele nasceu na França, mas os pais dele eram italianos, depois ele retorna para a Itália, né, tem as datas dele, era um engenheiro acadêmico e político. E ele justamente fala, né, a respeito assim, olha, essa lei do 20-80, né, 20% do tempo despedido com itens importantes vão dar 80% dos resultados. Às vezes, uma quantidade pequenininha de clientes, ou seja, 1/5 dos clientes é o que vão representar 4/5 do seu faturamento. Então, às vezes a pessoa tem vários clientes lá que não vai dar retorno, né? Ou às vezes 1/5 dos seus clientes é o que vai dar o seu 80% dos retornos, tá? E essa é a lógica que é utilizada ali para a análise, né? E para justamente você identificar onde priorizar. Aqui ele explica como é que, né? Como é que deve ser sido feito, perdão, como é que se faz o gráfico. Ele diz assim, ó, análise, né? Identifica os problemas através do uso de diferentes escalas de medidas. Por isso eu gosto de fazer o gráfico antes, porque ficou bem nítido para vocês, né? Uma está lá em unidades, o outro está em percentual, né? Vai medir o impacto de mudanças efetuadas no processo, vai definir e priorizar as melhorias. Aliás, eu acabei não comentando com vocês, mas assim, ó, uma vez feito o gráfico, né? Eu tenho aqui o gráfico, né? Só que aqui eu tô com a imagem dele bem grandão. Opa. Mas, né? Se eu mudar isso aqui, ó, por exemplo, ó, aqui a gente tá vendo 20, tá vendo 20, ó? Se eu mudar aqui para 25, ele já muda aqui no gráfico, tá vendo, ó? Então, o legal depois que a pessoa monta que, né, você consegue fazer as alterações, ele já muda ali o gráfico. Beleza. Mede o impacto das mudanças, define e prioriza projeto de melhorias. Ali o impacto eu fiz de forma contrária porque eu aumentei, mas você poderia simplesmente eliminar um problema, né? Ele ajustaria o gráfico. Analisa os custos do projeto, né? Como é que é feita a construção, e daí como é que é feito o cálculo. Aí diz, construa um gráfico de colunas e de linhas, né? Aí vou deixar
essa parte da explicação, não vou comentar, o material está ali, porque a gente fez a resolução do passo a passo. Aqui, ele traz o exemplo dizendo que era esse caso do livro que a gente estava comentando anteriormente, e a gente fez o exemplo, beleza? Senhores, além desse, a gente tem outros gráficos, né, que a gente trabalha também em relação ao nosso material. Então, né, para que eles vão servir, os gráficos? Né? Eles vão servir para, né, aqui ele tem a questão do que eles devem, e deixa eu ver se ele tem, não. Beleza, aqui ele diz assim, para que os gráficos devem, né, ter objetivo bem definido, revelar a substância dos fatos, mostrar os dados sem distorção e apresentar muitos dados em pouco espaço de tempo. A ideia de você visualizar e conseguir entender. Permitir a comparação entre dados diferentes e revelar os dados de vários níveis, em vários níveis de detalhes, né, integrando uma linguagem estatística e verbal. Então, a ideia do gráfico que é, pessoa, num espaço de tempo extremamente pequeno, só que é claro que é de fundamental importância que os dados condizam com a verdade, senão, se as informações estão equivocadas, né, a sua análise vai estar equivocada. E o primeiro gráfico que ele mostra é um gráfico de linha. O gráfico de linha, a gente vai só até gráfico de linha hoje, tá? O gráfico de linha, o que ele possibilita, né? Aqui o exemplo era um gráfico mais antigo, mas assim, ó, o que a gente consegue ver? A gente consegue analisar, né, diversos, aqui no caso, diversos produtos e numa evolução em relação ao tempo. Então a gente consegue ver a questão da quantidade, né, por exemplo, sei lá, a quantidade vendida, né, de equipamento, de vários tipos de equipamentos e como que isso, o que está acontecendo ao longo do tempo. Então a gente consegue observar, por exemplo, assim, ó, se ele tem uma tendência de baixa ou uma tendência de alta, se existe sazonalidade ou não, né? Ou seja, em determinadas épocas do ano ele pode ter um maior volume do que em outro, e você consegue fazer um comparativo aqui entre os diversos produtos. Beleza? Então, assim, a vantagem é que a gente consegue comparar vários, né? Por exemplo, se o faturamento da empresa está caindo como um todo, se só de um determinado produto está caindo, é claro que daí você vai analisar as razões, né? Aqui, por exemplo, esse nosso gráfico, ele fala assim, TV com vídeo, né? Tipo assim, época do videocassete, algo tipo dos dinossauros, né? Televisão e som, né? É óbvio que se a gente for analisar, tipo assim, isso aqui é para época lá, né? Mas, tipo, né? Enfim, mas é bem bacana. O gráfico de linha, eu gosto também. Mais para frente eu gosto do gráfico de linha quando eu uso para controle estatístico de processo, e daí eu coloco o limite superior e limite inferior, e eu tenho a minha meta, meu objetivo, tá? Mas isso eu vou deixar para o nosso próximo encontro. Eu tinha falado que a gente ia trabalhar só até gráfico de linhas, e daí também na aula aqui, depois da prova, né? Depois da prova, a gente vai trabalhar também com a planilha eletrônica e vai montar outros tipos de gráfico também, de uma forma bem sucinta, mas para mostrar para vocês como é que a gente pode fazer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A gente conversou um pouquinho mais ali sobre ferramentas para aprimoramento da qualidade, tá? E é isso. Vou parar a gravação por aqui e fico à disposição ali para mais informações. Um abraço.